Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos em nossa celebração de culto de hoje à noite, aqui na comunidade luterana de Mafra. E quero saudar a vocês que estão aqui presentes no culto, como também as pessoas que em algum momento estarão acompanhando, nos próximos dias ou ao longo da semana. O culto aqui da Igreja Luterana de Mafra, Vila Nova, é postado todo final de semana no canal no YouTube, Culto da Igreja Luterana de Mafra. E temos a agradecer a Deus que mais de 200 pessoas têm acompanhado esse culto a cada semana. Nas últimas 12 semanas, deu 9 semanas com mais de 200 visualizações cada culto postado. Isso significa que tem muita gente de fora também assistindo os nossos cultos. É motivo de gratidão a Deus. Quero saudá-los com a palavra bíblica de Lucas capítulo 1, no versículo 68. Lá diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja Deus, o Senhor de Israel, porque visitou e redimiu, salvou o seu povo. Lucas capítulo 1, versículo 68. Aqui nos reunimos em nome desse Deus que nos visita a humanidade para nos trazer salvação. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje o Rogério nos acompanha nos cânticos, nos hinos. Convido as crianças para virem até a frente para o momento de oração e o momento de envio das crianças para participarem do nosso culto infantil. Vão chegando mais pertinho aqui, crianças, vão chegando. Isto. Mais gente vindo no corredor. Mais gente vindo lá atrás. Isto, vamos orar a Deus agradecendo pela vida das nossas crianças, também pelas participar do nosso culto infantil. Oremos, agradecemos. Obrigado, Jesus, porque as crianças fazem parte da tua igreja. E tu mesmo, Senhor, nos ensinas, deixai vir a mim os pequeninos, não os atrapalheis, porque deles é o reino de Deus. Assim pedimos a tua bênção de maneira renovada na vida de nossas crianças, na saúde de cada uma delas, também na caminhada da fé de cada criança. E abençoa as nossas professoras, também na missão do ensino cristão, também nesta noite que tu as abençoe e as use também como instrumento de bênção. Vem, Espírito Santo, esteja no encontro das crianças, esteja conosco também no encontro de culto aqui nesta noite, é o que nós pedimos, em teu nome, Senhor Jesus, para cada pessoa que acompanha esta celebração. Amém. Ok, crianças, acompanhem as professoras então. Quem traz os avisos hoje vá chegando à frente. Quem compartilha os avisos em nome do presbitério. Em nome do presbitério, boa noite a todos. Agradecemos a presença da comunidade e de todos os visitantes. Agradecemos ao pastor Jair pela palavra e ao Rogério pelo louvor. As ofertas fora do envelope vai para a missão do Silo do Amazônia. Quarta-feira, Oásia às 14h30. Quarta-feira também, ensaio do coral às 19h30. Na quinta-feira, a partir das 19 horas, curso do casamento aqui no salão paroquial. No próximo sábado não vai ter o ensino confirmatório, porque vai ter o retiro do Moriá. O pastor vai falar melhor. E o próximo culto é no sábado que vem, dia 23/9. Eram esses os avisos. Ok, obrigado, Lígia, pelo compartilhar dos avisos. Os confirmandos vão ter o retiro dos confirmandos lá no Moriá, começando a chegada deles na sexta-feira, depois das 6 da tarde, das 6 até as 19 horas, na sexta, e encerra o retiro dos confirmandos no domingo, 2 da tarde. Como foi aberto o convite para outras paróquias aqui do setor contestado, daqui até Canoinhas, Porto União, Videira, Caçador, Fraiburgo, então essa turma vem a somar mais de 80 participantes este ano no retiro dos confirmados.
e tem uma equipe de umas 20 pessoas que vão cuidar deles, além das equipes de trabalho do próprio Moriá, também pessoas voluntárias, que estarão acompanhando este grupo, então, neste retiro de final de semana, que muito nos alegra também, pessoas que vão dedicar este fim de semana ajudando no trabalho lá do retiro dos confirmandos. Seria este o aviso dos confirmandos. Nós fizemos a abertura do curso de casamento, agora na quinta-feira, às 19h30. Ficamos felizes com 15 casais inscritos para esse retiro. Retiro não, curso do casamento. É um curso de 8 semanas. Cada semana é uma temática diferente. E você que está hoje aqui no culto e ainda pensa em participar, nós estamos agora então os últimos dias de inscrição para este curso. Então quem quiser ingressar nesse curso é agora, manda aí pelo WhatsApp, manda o aviso para nós aí, dá o seu nome, nome do marido, nome da esposa, telefone de contato. Então a última chance de entrar com essa turma é agora, né, na quinta-feira, quando teremos a segunda palestra, o segundo tema. Convite aberto para você que queira participar. Esse curso é oferecido cada 2, 3 anos. Então, sabe lá o próximo que vai ter, se vai ser daqui 2, 3 anos. Então, aproveite esta possibilidade de aprender muitas coisas boas para o teu casamento, melhorar a comunicação entre marido e esposa, melhorar o relacionamento com os filhos, a educação das crianças, também o convívio com os familiares do cônjuge. Convidamos um psicólogo de São Bento, que é professor na Faculdade de São Bento, da área da psicologia, o Felipe, estará conosco também, colaborando. Vamos ter 4 palestrantes diferentes, fazendo rodízio aqui nas palestras no curso de casais. Dá uma olhada lá na saída no folder, tem dos 2 lados, aprecia, conversa, o casal conversa entre si, e aproveita esta oportunidade para você investir no teu casamento. A gente investe em tanta coisa e acaba esquecendo de investir no casamento e na família, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, além da caminhada com Deus, a caminhada da família. Seria isso então, pessoal, em termos, né, de complemento dos avisos. Convido para cantarmos um hino de confissão de pecados, com este hino, com humildade, e pedindo perdão, a misericórdia de Deus. Vamos cantar esse hino 601, lembrando que em Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados. 601, hino 601.
Oremos. Obrigado, Deus e Pai, por esta bela canção, este belo hino que nos lembra que Tu, ó Jesus, pagaste naquela cruz lá no Calvário por todos os nossos pecados. Que nós saibamos do Teu pagamento completo, da Tua misericórdia para conosco, que Tu assumiste a nossa culpa, Senhor Jesus, onde nós rompemos a nossa comunhão com Deus o Pai, através da nossa desobediência aos propósitos de Deus, onde temos rompido a nossa comunhão e amizade uns para com os outros. Assim pedimos o Teu perdão, Jesus, lembramos que todos pecaram e carecem do Teu perdão. Nós também lembramos, se confessarmos os nossos pecados, Tu, ó Deus, é fiel, Tu és justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim agradecemos a Jesus, que Tu já pagaste por nós, que nós aceitemos o pagamento que Tu já fizestes. Amém. Convido para cantarmos um hino que nos lembra a importância da palavra de Deus na vida da pessoa cristã, que é o hino de número 87. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Hino 87 do nosso inário, que é um pedaço do Salmo 19. Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem chegando até a frente para o momento de acolhermos as leituras bíblicas. A comunidade pode ficar de pé, quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé durante a leitura da palavra do Senhor. Escolhemos dois textos bíblicos que têm a ver com o tema da pregação. Um deles, Salmo 37, versículos 1 até o 7.
Se puder informar a página ali das Bíblias que estão junto aos assentos. 596. Ok, então. Pode repetir? 596. Ok. Salmo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Até aqui, então, a leitura do Salmo 37. E a leitura do Evangelho encontramos em Lucas. Evangelho Lucas, capítulo 19, versículo 1 e seguintes. Lucas, capítulo 19, versículo 1 e seguintes. Qual seria a página? Página 1151. 1151. O publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui. Obrigado. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Amém. A comunidade pode assentar-se. Antes da mensagem deste culto, antes da pregação da mensagem deste culto, convido a comunidade para cantarmos o hino de número 20. Jesus, em tua presença, estamos reunidos aqui. Hino de número 20.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus estejam conosco, quando nos dispomos a ouvir e acolher o ensino da palavra do Senhor. Amém. Pois bem, quem quiser acompanhar o texto bíblico que vai nos orientar na mensagem deste culto, da prédica deste culto, foi lido há pouco, Lucas capítulo 19. Lucas no capítulo 19, a história do Zaqueu. Eu andei pesquisando, nós na verdade estamos filmando cultos aqui na Vila Nova no sábado à noite. Estamos aí no culto de número 149. 149. Desde o início da pandemia foram postados cultos. No começo lá em Rio Negro, depois se abriu aqui também um canal. 149, quase 150. E eu fui pesquisar. A gente abordou já vários personagens bíblicos e servas de Deus ao longo desta jornada de quase 150 mensagens. Mas nenhuma delas sobre essa história Zaqueu. Jesus visita o Zaqueu e o que aconteceu com essa visita. Então eu queria repartir com vocês esse tema, quando Jesus encontra o Zaqueu e o que se desenrola a partir do momento em que Zaqueu viu Jesus, mas também Jesus viu o Zaqueu. Interessante. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos da cidade de Jericó, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira, sicômoro, um tipo de figueira, a fim de ver Jesus, porque ele ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa foi e recebeu Jesus na sua casa com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedou na casa de um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei, roubei ou enganei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus respondeu: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o perdido. Interessante essa história deste homem pequeno, pequena estatura, pequeno homem que tem um encontro com o maior homem da história da humanidade. Homem pequeno, Zaqueu, homem rico, chefe de todos os cobradores de impostos da cidade de Jericó, seria talvez hoje contratado como chefe, diretor-geral da Receita Federal. Mas percebendo que aquela multidão estava acolhendo Jesus na entrada da cidade, Jesus entrando e a multidão cercando Jesus, de ambos os lados, tipo assim um desfile de 7 de setembro, percebendo que não teria chance de enxergar Jesus de perto, ou nem poderia enxergar, pequena estatura, ele resolve sair correndo, e lá na frente ele vê uma árvore, uma figueira, sobe na figueira apressadamente para poder enxergar melhor a Jesus. Interessante. Homem pequeno, homem rico, bem-sucedido na sua vida profissional, ganhando muito dinheiro, chefe de todos os cobradores.
Portanto, pessoas pequenas também podem ser bem-sucedidos. Pessoas pequenas podem ser grandes profissionais. Goste ou não goste do Getúlio Vargas, ele talvez tenha sido o mais baixinho dos presidentes da República do Brasil. Cidade de Jericó, muito conhecido, rico e também muito rejeitado pelo povo da cidade, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. E por ele ser descendente judeu e estar a serviço dos romanos para cobrar os impostos, era motivo não só de rejeição, às vezes até de ódio do seu próprio povo, porque ele era funcionário do Império Romano, e naquela época, para o Império Romano, o que interessava é que eles cobrassem os impostos. Uma parte ia para o governo romano, outra parte ia para os chefes dos cobradores dos impostos, e quem pagava as duas contas era o povo, como sempre paga até hoje. Pois bem, eis que este homem está preocupado, está empenhado em ver Jesus mais de perto. E ele faz um esforço enorme para que isso aconteça. Vocês imaginem uma autoridade aqui da cidade sair correndo no meio da rua para subir numa árvore, se pendurar num galho de uma árvore para assistir quem está passando. O Zaqueu não está preocupado com a opinião dos outros, ele está preocupado em ver Jesus. Pois bem, lá está o publicano Zaqueu, pendurado na árvore, e quando Jesus começa a passar naquele trecho onde ele está, Jesus avista o Zaqueu ali, meio que escondido ali em cima da árvore, mas visualizando melhor a passagem de Jesus, e Jesus conversa com Zaqueu, e o chama pelo nome, Zaqueu. Gente, tinha uma multidão naquele evento ali ao redor de Jesus, e Jesus olha para a árvore e chama o cara pelo nome. Tem outros textos bíblicos que dizem que Deus conhece a cada um de nós pelo nome. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E Jesus chama o Zaqueu pelo nome. E mais do que chamar pelo nome, Jesus também diz: olha, hoje gostaria de ir até a tua casa. Quando alguém diz assim para você: hoje gostaria de ir até a tua casa, o que você responde? Se é uma visita indesejável, você arruma uma desculpa. Mas não dá, compromisso, isso, tal. Vamos marcar outra época, outro dia. Tem gente que está me marcando uma visita aqui para ir na casa deles há 10 anos. Mas um dia vai chegar o momento apropriado para fazer essa visita. Jesus está se dispondo a ir à casa do publicano, rejeitado, odiado pelo povo judeu naquela cidade de Jericó. Homem rico, funcionário graduado, líder, chefe, subiu numa árvore como se fosse um menino de 12 anos subindo numa árvore. E o que acontece a partir daí? Primeiro, chama a atenção que várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus, muitas pessoas, encontraram com Jesus no caminho. Lá os 10 leprosos no caminho gritaram: Senhor, tem piedade de nós, cura-nos. E Jesus para, cura aqueles 10. Outra situação lá, o paralítico. Jesus para e atende o paralítico. Noutra situação, um surdo mudo. Noutra situação, um cego. Noutra situação, uma mulher com hemorragia. Já há 12 anos com hemorragia, nenhum dos médicos conseguia curá-la. Muitas pessoas Jesus encontrou ao longo do seu ministério aqui terreno durante aqueles 3 anos. Muitas pessoas. Jesus interagiu com elas no caminho, à beira do caminho, no meio da rua, no meio da estrada. Portanto, a missão de Jesus acontece também na rua,
na interação com as pessoas que ele encontra no caminho. Essa é uma característica desse texto. Jesus atravessando lá aquela rua, aquela estrada, para no meio do caminho, percebe, enxerga, interage com esse Zaqueu e se propõe a ir até a casa do Zaqueu. Sublinha isto: muitos encontros com Deus se dão no caminho. Em situações onde você nem imaginava que você seria chamado para o encontro com Deus, com Jesus Cristo. Às vezes tem uma pessoa de visita aqui num culto, e a gente diz, pois é, vai ter um curso para casais, né, daqui 2 semanas, daqui 1 semana. Tem pessoas, né, que ouvem o convite. Estavam aqui quinta-feira, no curso de casais, estão aqui dentro do culto hoje. Tem pessoas que a gente encontra, às vezes, num posto de gasolina, numa livraria, num comércio, convida para uma evangelização, convida para um culto, para uma celebração, para isso, para aquilo. E nesse caminho de interagir com as pessoas, alguns vão dizendo sim, e outros simplesmente ignoram. Eu vinha pensando esta semana, em que medida as pessoas percebem a presença de Deus no seu caminho. No seu caminho, no dia a dia da sua vida, nos acontecimentos da sua vida, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de luto, nos momentos de aniversário, de celebração. Em que medida nós percebemos o Deus conosco no caminho, por mais difícil que seja o caminho. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz por pastos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. A gente, como pastor há 40 anos, já encontrou muita gente pelo caminho. Já teve muitas oportunidades de falar da palavra de Deus no caminho. Às vezes é conversando com uma pessoa, às vezes é num comércio. Esses dias eu estava dentro de uma UTI, visitando uma criança, né, que nasceu de maneira prematura, com 7 meses. Conversei com a mãe da criança, orei com ela, por ela. Depois fomos lá dentro da UTI, orar do lado ali, onde estava o bebezinho ali, mas não sei como é que é o nome que eles dão lá dentro da UTI. Isto, incubadora. 7 meses, nenenzinho pequenininho, no caminho da UTI. E aquela mãe ficou muito grata e agradeceu, sentiu muito consolada, amparada espiritualmente. E 2 dias depois, o pai daquela moça me manda um recado, agradecendo muito, porque foi muito importante, muito significativo para a filha dele, que veio de Canoinhas para acompanhar aqui o nascimento do seu nenê e ficar aí semanas e semanas acompanhando esse período. Agradecendo, porque neste caminho, nesta visita, foi significativo o apoio espiritual e emocional. Guardemos esta palavra: no caminho, na estrada da vida, Jesus encontrou o Zaqueu. O Zaqueu meio escondido lá no meio dos galhos da árvore. E Jesus propôs para o Zaqueu, agora, gostaria de ir até a tua casa. E o que aconteceu? Como é que o Zaqueu reagiu? Quero ver se vocês prestaram atenção na leitura do texto. Como é que o Zaqueu reagiu? Com alegria e o que mais? Recebeu a Jesus com alegria. Mas ele tinha que descer da árvore primeiro, né? Como é que ele desceu da árvore? Depressa desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria na sua casa. Depressa, apressadinho. Você sabe quando o baixinho tem pressa, né? Ele tem pressa, né? Depressa ele recebeu Jesus. E lá agora vem o segundo momento, depois do caminho, onde Jesus encontrou o Zaqueu, agora está na casa do Zaqueu.
E o povo já murmurando na volta, o povo, os líderes religiosos já murmurando, xingando, reclamando, até em seus corações murmurando, dizendo como pode este profeta poderoso, este profeta entrar na casa de um pecador, publicano, um pecador. Quem de nós é digno de receber a visita de Jesus? Jesus nos visita porque nós somos bons demais? Ou Jesus nos visita porque Ele nos ama e tem misericórdia para conosco? Quão facilmente as pessoas julgam umas às outras. Quem merece, quem não merece. Quem pode, quem não pode. Quem é digno, quem não é digno. E assim nós nos tornamos juízes uns dos outros e não mais irmãos e irmãs na fé uns dos outros. Pois bem, Jesus ignora a murmuração dos líderes religiosos, entra na casa daquele publicano, pecador, cobrador de impostos, e ali então Jesus demonstra que Ele ama, que Ele aceita, que Ele acolhe o Zaqueu. Se coloca a comunhão de mesa com Zaqueu, comunhão de mesa que era um escândalo. Um profeta de Deus, um homem piedoso, um líder espiritual, sentar na mesma mesa de um pecador publicano. Jesus demonstra misericórdia com Zaqueu, aceitação, amor. E ali acontece uma transformação. Então, no caminho foi Jesus que viu, encontrou Zaqueu e se dispôs até a casa de Zaqueu. E lá na casa de Zaqueu, a mesa da refeição, o Zaqueu vai encontrar Jesus. Vai reconhecer quem é Jesus. Num primeiro momento, Jesus olhou para o Zaqueu e o chamou para ir até a casa dele. No segundo momento, na casa de Zaqueu, ele vai, de fato, confiar, crer e ter um coração transformado por Jesus. Um pastor evangelista muito antigo, que teve uma grande história de evangelização na SLB, o pastor Alcides Yuxi. Acho que ele passou aqui por Rio Negro e Mafra, mas deve fazer uns 60 anos, né, Rogério? O teu pai me comentou uma vez que o pastor Alcides já esteve aqui. Eu sei que ele vinha a Curitiba uma vez por ano, né? Ele velhinho, já com 70, 80 anos, o pessoal dizia: pastor Alcides, por que o senhor não vem de avião? O senhor está idoso, venha de avião de Porto Alegre. Morava em Gramado, de Porto Alegre a Curitiba vinha de avião. Não, eu prefiro ir de ônibus. Como assim de ônibus? Por que prefere? Porque aí eu tenho tempo para evangelizar a pessoa que vai sentar do meu lado. Eu vou ter tempo para evangelizar quem vai sentar do meu lado no ônibus. E põe tempo nisso, né? 12 horas de evangelização. Gente, percebam aqui, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, explorado alguém, restituo 4 vezes mais. Alguém faria isto, de se dispor a abrir mão de metade dos seus bens, se não fosse a partir da fé, da experiência da fé, do amor, do perdão, da aceitação, da salvação que Jesus trouxe para a vida dele, para a casa dele? Você acha comum assim alguém, vou repartir metade dos meus bens? Um dos caras ricos da cidade. A maioria das pessoas reparte a sobra, se sobrar. A maioria dos ricos reparte a sobra. Agora, um cara que foi tocado pelo Evangelho de Jesus Cristo, reagir desta forma: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E aqueles que explorei ou enganei, restituo 4 vezes mais. Isso se chama transformação. Ninguém faria isto se não tivesse um coração transformado. E quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o Zaqueu experimentou. Há muitos anos atrás eu fiz um trabalho sobre Francisco de Assis, uma monografia lá na época uma das 10 monografias na época do mestrado, pesquisei a história da igreja de Francisco de Assis, a vida e a missão de Francisco de Assis. Fui o primeiro pastor evangélico do Brasil a escrever sobre a vida e a missão de Francisco de Assis. E naquela época, pesquisando a vida do Francisco de Assis, me chamou a atenção que o Francisco de Assis levava uma vida devassa. Era só beberagem e mulherada, pondo assim no popular, uma vida devassa. E quando ele fica doente lá, volta ferido lá de uma batalha, ele então começa a repensar o sentido da sua vida. E ele então, nesse processo, se converte a Jesus Cristo. E na época o pai de Francisco de Assis era proprietário de uma grande fábrica de tecidos lá na cidade de Assis, na Itália. Um dos homens mais ricos da cidade, o pai de Francisco de Assis. E ele, filho único, herdeiro total daquilo que o pai dele construiu durante 50, 60 anos. E aí quando ele chega e diz para o pai: pai, eu vou seguir a Cristo, eu vou ser um missionário de Cristo, eu vou seguir pelo mundo, evangelizando, seguindo e anunciando a salvação em Cristo. O pai dele se revolta contra ele, o filho, que está abrindo mão de tudo, e põe o filho para fora de casa. E quem assistiu esse filme tem uma cena assim que é chocante. O Francisco de Assis sai lá da propriedade do pai dele, da casa do pai, da propriedade, chega lá no meio da rua, ele se despe totalmente, dizendo: olha, pai, pode ficar com esta roupa também, porque eu vou seguir a missão, a vocação que Deus me deu. Quem assistiu Irmão Sol e Irmã Lua, não sei quem de vocês assistiu, é excepcional esse filme. E esse filme é uma das causas da minha vocação, além do evangelho, a leitura dos evangelhos, a participação no grupo de jovens da igreja luterana, a experiência da comunhão com outros jovens, mas também esse filme foi impactante. Seguir a Jesus, colocar o seguir a Jesus em primeiro lugar. Francisco abandonou tudo que ele teria de direito de herdeiro e seguiu pregando o evangelho até entre os leprosos. E foi se formando um movimento dos irmãos franciscanos, o movimento de Francisco de Assis. Cada vez mais irmãos, mais irmãs se uniram a esse movimento, saindo pelo mundo para evangelizar. Alguns foram mortos. Imagina os caras entrar falando italiano na Alemanha. Eles não sabiam se os caras eram loucos ou se tinham fugido do hospício, o que era. Ninguém entendia nada. Mas eles foram mundo afora evangelizando. Por que digo isto? Porque uma mudança assim radical como esta, só Deus pode fazer. E fez. E o nosso texto conclui dizendo: então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este homem, este Zaqueu, também é filho de Abraão, é filho da promessa de Deus, é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, filho de Abraão. Salvação nesta casa, não apenas na vida do Zaqueu, mas na casa, na família de Zaqueu, Jesus trouxe salvação. Quando o apóstolo Paulo evangelizou aquele homem lá, que era o chefe lá do cuidado do presídio lá, e aí aquele homem apavorado ia se matar, porque achou que os presos todos tinham fugido com o terremoto que sacudiu todas as grades da cadeia. O apóstolo Paulo diz para ele: olha, não te faça nenhum mal, porque nós continuamos aqui dentro, mesmo com as portas abertas. E aí o homem perguntou para o apóstolo Paulo, porque eles estavam lá louvando a Deus, cantando a Deus no tempo lá do presídio. O homem pergunta: que devo fazer para que seja salvo? O apóstolo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, e a sua família creu, e naquela mesma noite todos eles foram batizados. Do maior ao menor, todos foram consagrados a Deus através do batismo. Percebam vocês que a fé em Cristo é o crer no amor, na misericórdia, na compaixão de Jesus, como o Zaqueu também veio a crer, é que se experimenta o perdão de todos os pecados e a salvação. E por último, como tarefa missionária, lembro de Josué, capítulo 24, que também é lema do meu casamento, do nosso casamento, Silvia? Eu não casei sozinho, Nós casamos em dois, Josué, capítulo 24, quando Josué diz para aquele povo que estava vivendo uma confusão, parece o povo de hoje, vivendo uma confusão. Aí Josué diz diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidem a quem vocês querem servir, se querem servir a Deus ou servir ao mundo, aos ídolos do mundo, às ideologias do mundo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué desafiou o povo, e num primeiro momento o povo disse: nós também não seguiremos os falsos ídolos, nós também vamos servir ao Senhor. Alguns de fato seguiram, outros caíram fora. Então eu quero deixar essa palavra contigo, meu amigo, minha amiga, tanto você que está aqui no culto, aqui na igreja de Mafra, como também você que está em casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a decisão, em meio a tanta confusão babilônica em nosso tempo, eu e a minha casa estaremos servindo ao Senhor. E aí Jesus pode dizer, como disse para o Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Jesus quer salvar pessoas, mas Jesus também quer salvar famílias, casamentos, e por isso nós nos empenhamos em também oferecer um curso para casais, para que mais casais compreendam e sigam a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, que a tua porta esteja sempre aberta, a porta do teu coração, para receber a visita amorosa, salvadora do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus. Tu continuas batendo a porta da nossa casa, a porta do nosso coração. E a tua palavra nos diz, Senhor Jesus, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua vida, em sua casa, terei comunhão com ele e ele comigo. Espírito Santo de Deus, continue batendo a porta do nosso coração. Dá-nos ouvidos com sabedoria, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos abrir a porta do nosso coração e te acolher como nosso único e suficiente Salvador. Assim oramos, assim pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, como tivesse de Zaqueu, e traz a tua salvação para dentro de nossas famílias, para dentro de nossas casas, e que esta salvação venha a se transformar em bênção, no testemunho da fé e do amor cristão no dia a dia do nosso convívio com as demais pessoas. Assim oramos, assim pedimos, assim agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu continuas nos visitando com a visita do Teu Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora um hino que fala sobre a história do Zaqueu. Você conhece algum hino que fala sobre a história do Zaqueu ou não? Quem conhece, levanta a mão só para ter uma ideia. Essa música fez um grande sucesso, sei lá, uns 8 anos atrás. Vamos relembrar essa música, conta exatamente a história do Zaqueu, que Jesus está batendo a porta da nossa casa.
Vamos ouvir este hino de olhos fechados, espírito de oração, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e não tenhamos distração enquanto ouvimos este hino. Vamos ouvir em espírito de oração, de olhos fechados. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo esse Brasil afora e até para outros lugares também. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Jesus, porque Tu continua nos visitando. Dá-nos um coração aberto, olhos abertos, ouvidos abertos para perceber a Tua presença e olhar para Ti, Senhor, como o enviado de Deus para ser nosso Salvador e nosso Senhor. Também intercedemos pelos nossos familiares, Senhor, que também cada um deles possa perceber o Teu amor, a Tua presença, a Tua oferta de perdão e salvação. Restaura também, Senhor, os matrimônios, o relacionamento, o amor entre marido e esposa, o companheirismo. Também restaura a Tua presença também na vida espiritual de nossas famílias. Também, Jesus, abençoe aqueles que estão nos hospitais, situações de sofrimento, famílias que têm passado pelo luto, lutando com dores, com doença cada dia. Vem, Espírito Santo de Deus, e restaura. Saúde do corpo, saúde da alma, também a saúde espiritual. Assim nós também oramos pelo Regis Danese, Senhor, que passou por esse acidente, está hospitalizado. Tem misericórdia dele, Senhor. Manifesta mais uma vez o Teu cuidado, o Teu livramento, para que ele continue sendo instrumento de bênção, como tem sido até aqui, louvando o Teu nome e levando a mensagem do Evangelho para tantas pessoas, através da música também. Assim, Senhor, entregamos aos Teus cuidados a nossa vida, a nossa família, o nosso testemunho cristão. Amém. Convido para cantarmos o último hino. Nós vamos pular o hino, vamos cantar o último hino 624. Canta a minha alma. 624. Enquanto cantamos este hino, podemos trazer a oferta aqui diante do altar, ou numa das cestinhas aqui na primeira fileira de bancos, como expressão da nossa gratidão a Deus e o nosso apoio à missão da igreja. 624.
Convite aí para os casais que ainda estão indecisos, pega o folheto na saída. Se quiser se inscrever depois do culto, pode se inscrever. Quer pensar uns 3, 4 dias, ainda tem chance de pensar uns 3, 4 dias para frente. O convite está aberto. Queremos juntos orar a oração que o próprio Jesus ensinou. A oração dos filhos e filhas de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a tua vida, abençoe a tua saúde, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, o teu descanso. Que Deus também abençoe o teu testemunho cristão. Assim vamos com a paz, os cuidados do Senhor nosso Deus. Nos conduza também com a sua bênção e proteção ao longo da nova semana que começa amanhã, também na noite de hoje. Amém. Boa noite para todos. Vamos dar um tchau para 3, 4 pessoas antes de sairmos ali pela porta. Dar um tchau para 3, 4 pessoas.